Com o acelerador eu fiz em 8 meses o que eu imaginava a empresa daqui 3, 4 anos. O que eu fiz em 6 meses, né, com o acelerador, eu demorei 11 anos para fazer tanto tempo. O acelerador acelerou o nosso negócio. Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do workshop do Acelerador Empresarial. Eu vou te mostrar como um empresário pode trabalhar da maneira certa e eliminar os principais fatores de risco de uma falência, aumentar a velocidade de crescimento, gerar mais lucro em menos tempo, sem você ter que necessariamente sacrificar por completo a sua qualidade de vida, trabalhando de 12 a 18 horas por dia, 6 ou 7 dias por semana. Você vai aprender aqui comigo um sistema de gestão eficiente que fez a nossa empresa crescer mais de 2000% em pouco mais de 5 anos e ajudou centenas de outras empresas a elevar o potencial de resultados, ter mais clientes e vender mais e alcançar aquilo que eu chamo de maestria empresarial. Como é o caso do Rodrigo Fonseca, dono da SBIE, uma empresa com mais de 15 anos de mercado e mais de 20 funcionários. Ele diz que está construindo um resultado tão acelerado que o sentimento dele é de estar fazendo em 1 ano o que ele acreditava que só com muita sorte conseguiria fazer em 10 anos. E se você está assistindo esse vídeo agora, é porque você sente que as coisas não estão funcionando 100% aí na sua empresa, ou que muita coisa pode melhorar, não é mesmo? Então, esse workshop é exclusivo e sob medida para você, dono de micro, pequena ou média empresa, empresário ou empreendedor, que quer vencer a concorrência, ser líder no seu mercado e ter uma empresa altamente lucrativa. Só que tem o seguinte, só faz sentido mesmo você participar desse workshop se você estiver comprometido a pôr em prática tudo que eu vou ensinar. Esse sistema de gestão já ajudou donos de fábrica, indústria, manufatura, montagem, varejo, lojas e distribuidoras, escritórios de advocacia, salão de belezas, faculdades, agências de marketing tradicional e digital, donos de empresas de evento, produtoras de vídeo, consultorias de treinamento, consultorias de investimento, empresas de coaching, academia, padaria, restaurantes e tantos outros que não daria tempo de eu citar todos aqui. Simplesmente porque o conteúdo do programa pode ser implementado em absolutamente qualquer negócio. A verdade é que não importa o quanto você faça pela sua empresa ou quanto tempo você sacrifique trabalhando, se você está trabalhando do jeito errado, não vai funcionar mesmo. A empresa é reflexo do dono. Tudo que você vê acontecendo aí dentro da empresa é reflexo de você, do seu comportamento e de quanto você domina ou não domina as competências essenciais para ser um empresário que consegue ir mais longe. Quando você aceita isso, você deixa de ser só mais um aventureiro que apenas luta dia após dia para fazer a empresa sobreviver. E passa a ser um dono de empresa de verdade, que faz as coisas darem certo de forma definitiva, trabalhando para a empresa crescer e não somente para ela funcionar. Eu realmente acredito que o sucesso deixa rastros, o sucesso deixa pistas que podem ser seguidas. E eu aprendi isso ao longo da minha jornada. Por isso, o que vai fazer você ter mais resultado é o seu comprometimento em aplicar os pilares que eu vou ensinar aqui. You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. Minha jornada como empreendedor começou lá em 2007. Foi quando eu fiz um treinamento comportamental. Naquela época eu tinha 18 anos e aquele treinamento impactou por completo a minha vida. Quando eu saí de lá, eu só tinha uma coisa na cabeça. Eu queria empreender para ajudar as pessoas como eu fui ajudado naquele treinamento. E também aconteceu uma coisa extraordinária que me marcou para sempre. Eu me aproximei de novo do meu pai, que eu tinha me afastado desde os 12 anos. Então eu descobri que ele tinha se tornado coach. Foi ali um casamento perfeito. Foi a união da minha sede de crescer com a missão do meu pai de contribuir na vida das pessoas. Então, nós nos juntamos e começamos exatamente do zero, mesmo sem dinheiro, uma empresa de treinamentos, coaching e palestras, que se tornou o Instituto Brasileiro de Coaching, o IBC. No começo, a gente tinha muito medo, muita insegurança. A gente não sabia nada de como as coisas iam ser. Só que a vontade empreendedora de fazer acontecer
nos empurrava, mesmo no risco. Nossa empresa começou dentro de casa mesmo, como muitas outras aí pelo Brasil. E como a gente não estava nada bem de grana, o meu foco era conseguir contatos e ligar para cada um deles, para fechar o máximo de inscrições possíveis para os cursos do meu pai. E ele, na sala de treinamento, transformava a vida dos nossos clientes e alunos. Meu foco era tão grande nos resultados que eu lembro que eu não saía da minha mesa nem para comer. Depois de um tempo, eu já não estava mais dando conta de ligar para tanta gente. Só que a gente tinha fome, sede de mais resultados. Só que tinha também a nossa preocupação de conseguir pagar as contas no final do mês. Isso me tirava até o sono. Eu sacrificava tudo. Convívio social, com a família, finais de semana, feriados. Eu me lembro até de uma virada de ano que eu passei o Réveillon trabalhando. Fiquei a noite toda melhorando o nosso site para aumentar as vendas. No meio dessa pressão toda, sempre me passava uma ideia na cabeça. E se eu contratar pessoas que fazem o que eu faço? Só que junto vinha um medo. Será que vão conseguir vender como eu vendo? Será que elas não vão desperdiçar os nossos contatos? Será que vão entender o que a gente faz? Mas eu tive de superar o medo de contratar para crescer. Direcionei meu foco para pessoas e contratei vendedores. Só que quanto mais pessoas tinha dentro da empresa, mais eu percebia que elas batiam cabeça. E a equipe começou a refletir os erros da minha falta de conhecimento. A gente não tinha os processos certos e eu tive que aprender na prática a organizar a empresa para tornar a operação mais eficiente. Por isso, eu fui atrás de conhecimento dentro e fora do Brasil. Me formei em publicidade, fiz pós-graduação em gestão de pessoas e também MBA em gestão empresarial pela FGV e pela Universidade de Ohio. Também investi muito em programas de capacitação na Fundação Dom Cabral, na Falcone e em mentoria com grandes empresários e investidores, como o Flávio Augusto e a Luísa Helena do Magazine Luiza. Com todo esse conhecimento e a prática do dia a dia, eu fui evoluindo minha habilidade de lidar com processos e pessoas. Ao mesmo tempo, meu pai se tornou um dos melhores treinadores do Brasil e do mundo, e um coach insuperável com sua metodologia única. E como presidente da empresa, ele foi extraordinário como meu mentor, me dando a segurança e a confiança para eu me tornar um empreendedor, um empresário de muito resultado. Eu até gosto de dizer que sem o meu pai, eu não seria nem 10% do que eu sou hoje. Com o tempo, a gente foi aprimorando os processos, treinando melhor as pessoas e alcançando mais e mais resultados. Até que o IBC se tornou o que ele é hoje. Saímos de 4 para mais de 250 funcionários. Um faturamento anual multimilionário. Cursos realizados em 93 cidades e alunos em 25 países. O IBC agora é a maior escola de coaching do Brasil, única com certificação ISO 9001, reconhecida pelas maiores instituições de coaching do mundo e com 97% dos seus clientes mais que satisfeitos, encantados. E nessa trajetória, muitos amigos meus que também tinham empresas sempre me procuravam para perguntar: "Nossa, Marcos, como vocês estão conseguindo crescer tanto e tão rápido?" E como muitas pessoas me perguntavam isso, me deu um estalo. Eu falei: opa, tem alguma coisa que a gente está fazendo e que está funcionando e que as pessoas querem aprender. Eu acho que posso ajudar outros donos de empresa a fazer a mesma coisa que a gente faz. Então, revi tudo o que fizemos até aquele momento e identifiquei um modelo que tinha tudo para dar certo nas outras empresas também. Foi aí que em 2015 eu decidi compartilhar o nosso modelo de sucesso numa primeira experiência com um grupo de empresários e empreendedores, no meu programa Acelerador Empresarial. Ali eu mostrei cada detalhe, o passo a passo de cada fase. Um plano prático para qualquer negócio acelerar os resultados. Foi a realização de um sonho, ensinar a maestria empresarial e mostrar na prática como processos eficazes mais pessoas engajadas geram resultados crescentes. E os resultados começaram a aparecer nas empresas que participaram comigo dessa primeira experiência. Aí veio outra turma, outro grupo, outra imersão. Fui convidado para palestrar nos maiores eventos de empreendedorismo do Brasil,
comecei a ser chamado para várias entrevistas na mídia. A própria Exame recomendou meu canal no YouTube. E até o Banco do Brasil me convidou para gravar vídeos ajudando empreendedores na gestão de suas empresas. Aí começou a ficar mais forte, cada vez mais forte, a missão e o legado que eu quero deixar no mundo dos negócios. Contribuir para que empresas cresçam, assim como nós crescemos em um curto espaço de tempo. Só que, como você deve imaginar, o meu tempo é bem corrido. Nosso negócio, o IBC, está crescendo numa velocidade fantástica e ele é a minha prioridade. Então, o caminho que eu encontrei para multiplicar o nosso sistema de gestão de uma forma amplificada foi a internet. Assim eu posso ajudar empreendedores e empresários como você e ainda continuar acelerando o ritmo de crescimento aqui da nossa empresa. Agora que você sabe como eu cheguei até o nível de resultados que eu tenho hoje e qual o meu porquê, deixa eu te explicar exatamente quais são os 3 pilares da maestria empresarial, que é a base do nosso sistema de gestão. Quando eu olho para trás, para tudo que nós construímos, fica muito claro os 3 pilares que devem existir em um sistema de gestão e que o empresário tem que ter em seu campo de atuação o tempo todo. É a fórmula da maestria empresarial. P de processos mais P de pessoas é igual a resultados. Só que não é qualquer processo, qualquer tipo de pessoa ou resultado. Nós precisamos adicionar no P de processos a palavra eficazes, no P de pessoas, a palavra engajadas e no R de resultados, a palavra crescentes. E você pode se perguntar, mas Marcos, como eu faço para ter processos eficazes e pessoas engajadas e resultados crescentes? E a resposta está nos 3 métodos que aceleram o crescimento da empresa. Processos você otimiza com gestão, pessoas com liderança e resultados com cultura. E nós vamos falar de cada um desses métodos durante o workshop do Acelerador Empresarial. Quero começar falando com você do P de processos. Sem eles, você não consegue fazer gestão. Você incha a sua empresa, contratando mais do que precisa, contrata mais problema do que soluções, porque você não tem um processo claro de contratação. Crescem os erros, o retrabalho e a ineficiência. Aí você tem um monte de situação para resolver dentro da sua empresa e trata tudo errado. Sabe o que é isso? Falta de gestão. Deixa eu te dar um exemplo. Você vai no restaurante, faz o pedido de um lanche e ele vem frio. O que você faz? Chama o gerente e reclama. Aí ele pede para fazer outro lanche e te entrega um novo lanche quente. Ele até resolveu o seu problema, mas não o problema da empresa ainda. Porque se depois ele não for a fundo para descobrir a causa do problema, ele vai aparecer de novo, porque a solução foi remediativa e não definitiva. Por isso, falta de gestão é o principal motivo pelo qual empresários vivem apagando incêndio. É porque eles tratam os sintomas e não as causas. E isso acontece porque assim que você elimina um sintoma, você tem uma sensação de problema resolvido. E como você tem 1 milhão de outras coisas para fazer na frente, você acaba tratando os problemas de que forma? De forma superficial, imediatista e remediativa. Aí o que acontece? O problema volta a aparecer. E você, bombeiro como gosta de ser, vai lá e apaga o incêndio novamente. Mas deixa eu te alertar, isso é bom para o seu ego, porque te dá a sensação de que você vai lá e faz e resolve, mas é péssimo para o seu negócio. Porque a hora de trabalho mais cara que tem dentro da sua empresa é a sua. E quando você desperdiça ou não otimiza o seu tempo com processos, o seu lucro está indo pelo ralo. Isso é o que acontecia com a Luciana e o Renato, donos da Mantic. Antes do Acelerador Empresarial, eles tinham um processo completamente errado de organização dos projetos e perdiam totalmente o controle do que os colaboradores estavam executando. E se continuasse como estava, a empresa corria o risco de quebrar. Aí eles implementaram processos, estruturaram a empresa e alavancaram os resultados. E muitas empresas que eu já ajudei já perceberam na prática os benefícios de se ter processos no negócio. Maior agilidade na solução dos problemas, redução de custos, eficiência operacional, que é produzir mais com menos, organização das rotinas, cargos,
funções, reuniões e da contratação também. Agora que você descobriu o poder dos processos, vamos falar do segundo pilar da maestria empresarial, que é o P de pessoas. Lembra que eu falei no início desse vídeo que o sucesso deixa rastros, que ele deixa pistas, que nós podemos seguir? Então, além de ter aprendido muito na prática do dia a dia, aqui na nossa empresa, eu também estudei a vida de empresários que tiveram sucesso e que são referências nos seus mercados. E quando o assunto é pessoas, todos são unânimes. Não dá para construir um império sozinho. Você concorda comigo? As pessoas são essenciais para você alavancar a sua empresa. Jorge Paulo Lemann, por exemplo, um dos empresários mais ricos do mundo, diz que um dos pilares do negócio é contratar e formar gente boa. Isso significa atrair e reter os melhores profissionais para eles trabalharem pelo crescimento do seu negócio. Não adianta ter processos muito bem estruturados se você não tem pessoas competentes, capacitadas e engajadas para executar os processos com disciplina e qualidade. Um outro grande empresário brasileiro, Abílio Diniz, sempre defendeu que uma empresa precisa de gente comprometida com gente e que trabalhe para gente. E para isso acontecer numa empresa, de qualquer tamanho que seja, tem que ter um ambiente construído para desenvolver pessoas, com liderança inspiradora, processos claros e desafios compatíveis com as aspirações dessas pessoas. Quando uma pessoa sente que está num lugar que entende as suas necessidades, onde existe reconhecimento e oportunidade real de crescimento, sua produtividade, satisfação e engajamento são 1000 vezes maiores do que quando a pessoa vai para o trabalho apenas para bater cartão e garantir o salário no final do mês. Lembre-se que colaborador que vem por dinheiro vai. Por isso, ao invés de oferecer só dinheiro, ofereça para as pessoas que trabalham com você uma causa, uma missão, onde a pessoa vê um propósito de vida maior. Inclusive, no próximo vídeo, isso vai ficar muito mais claro, porque eu vou revelar para você o segredo que faz as pessoas terem o desejo de ficar na sua empresa por muitos e muitos anos. Como um caso que eu tenho muito orgulho, que é o caso do Ivan, nosso primeiro funcionário contratado que está com a gente até hoje. Agora, quando o assunto é pessoas, a palavrinha mágica é liderança. Para saber liderar, exige várias habilidades, mas eu quero tratar de uma especial aqui, que é a grande dificuldade dos empresários: delegar. Uma vez eu chamei um coordenador de vendas numa sexta-feira no início da manhã e pedi para ele um relatório com urgência. E sabe o que aconteceu? Ele me entregou o relatório só na segunda-feira e não constava as informações que eu precisava. Aí eu falei para ele: nossa, mas era para ser urgente, já se passaram 3 dias, cadê a urgência nisso? Aí ele falou: Marcos, sexta era dia 31 e eu pensei que você queria que eu esperasse fechar o mês para te entregar o relatório completo. Aí eu te pergunto, quem errou mais aqui? Eu, é claro, mas eu já estava sem prazo, eu precisava do relatório para tomar a decisão, então também estava sem paciência. Aí eu falei para ele: me dá isso aqui que eu faço. Quando você não delega direito, a tarefa acaba voltando para você. Só aí, uma mesma coisa já consumiu o dobro de tempo. E o pior, quando você assume o trabalho de volta, você deixa de ser dono, chega a ser absurdo e passa a ser funcionário do seu funcionário. Você deixa de ser comandante para ser comandado. É por isso que muitas vezes sua empresa te escraviza, porque ao invés de fazer a empresa crescer, você está o tempo todo fazendo ela funcionar. Agora que a gente já falou do primeiro e do segundo pilar, vamos para o terceiro e último pilar da maestria empresarial, que é o R de resultados. O R de resultados é a somatória de P de processos e de P de pessoas. Essa combinação é simples, mas é explosiva e vai gerar grandes resultados, levando você e a sua empresa para o próximo nível. O R de resultados deve sempre ser avaliado como um termômetro e dependendo de como estão indo seus resultados, é que você vai saber o quanto você está desenvolvendo bem os seus processos e as pessoas que trabalham com você. Então, o quanto antes você desenvolver maestria empresarial e aplicar aí na sua empresa, mais cedo você vai se destacar e deixar a concorrência irrelevante. Muitos empresários colocam toda a sua energia no resultado, numa busca desenfreada por ele.
E quando o resultado não vem, acabam fazendo o quê? Culpando as pessoas, ou a crise, ou a concorrência, e por aí vai. Mas o empresário não para olhar o quanto é culpado também. Não tem processo, nem dão condições ideais para as pessoas entregarem suas competências. E querem que na empresa dê tudo certo, que a empresa não morra e que o lucro ainda aumente. Lembra do que eu falei no início desse vídeo? A empresa é reflexo do dono. Portanto, os resultados também são reflexo do dono. Maestria empresarial é se responsabilizar pela mudança de mentalidade, pela criação de processos eficazes, pela formação de pessoas engajadas. E para potencializar o sistema PPR que você aprendeu aqui hoje, a sua empresa vai precisar de um mecanismo, como se fosse um software mental, que se implementado corretamente, ajuda no máximo desempenho. No próximo vídeo, eu vou falar qual é esse software que você vai aplicar imediatamente na sua empresa para acelerar os resultados. Você vai descobrir o que é cultura empresarial na prática e quais são as suas diretrizes. O que você já pode fazer é o download de um PDF logo aqui embaixo desse vídeo. Com ele, você vai realizar o diagnóstico da sua maestria empresarial. Você vai conseguir identificar com precisão como você está em relação a processos, pessoas e resultados. Agora, uma coisa legal que você pode fazer por mim é deixar um comentário também aqui embaixo desse vídeo, me dizendo o que você achou dessa aula. Eu vou responder cada um pessoalmente. E aproveita também para compartilhar com outros empresários que você sabe que precisam desse conhecimento e que você quer ajudar. Eu quero ver se a gente divulga esse workshop para o maior número de empresas possível. E se você tem sócios, convida eles para participar desse workshop com você. Como eu sempre digo, eu te desejo muito sucesso e eu te vejo no próximo vídeo.